Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão embaixo desse vídeo e inscrever-se e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo, essa mensagem com outras pessoas através da rede social. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, um pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar algo muito importante que fica lá em Romanos capítulo 10, versículo de número 8 em diante. Diz assim, ó: Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esses dias eu estava assistindo, estava passeando naquele aplicativo de vídeos curtos, né? E apareceu no meu feed ali, né? Passando os vídeos, um rapaz de uma religião, né? Afrodescendente, né? Uma religião afro, e ele estava caminhando na rua e ele fazendo esse vídeo falando que tinha passado numa porta de uma igreja e ele reparou que naquela igreja tinham pessoas negras, o que para ele era uma incoerência, porque segundo ele os negros devem estar nas religiões africanas, né, de descendência africana. Inclusive o ex-deputado Jean Willis fala sobre isso constantemente, né? E ele deixou um questionário, né, uma questão ali para os cristãos, né, responderem. E eu deixei o comentário lá porque ele fez esse questionamento e eu respeitosamente, claro, deixei lá o meu comentário. Porque ele não entendia que, sendo negro, a pessoa estava servindo, né, estava numa igreja cristã, que segundo ele, a religião cristã não é uma religião para negros, porque segundo ele, a religião cristã, né, tem Deus, o Deus, né, Jesus é branco, Jesus tem os olhos azuis, olhos claros, segundo ele falou, né, no vídeo. E que ele estava no candomblé porque na religião, né, os deuses, as entidades são negras. E o que para nós, né, sabemos que isso é uma incoerência, porque as entidades, né, que nós chamamos espíritos, eles não têm corpo. Se eles não têm corpo, eles não têm etnia, eles não têm raça, eles não têm cor da pele. Então, o que ele se enxerga como são as representações, né? O que são as representações? São as imagens, né? Que fazem em alusão a essas entidades. E ele questionava isso, por que cristãos, né? Por que existem cristãos negros? Porque, segundo ele, na religião cristã, o negro não é representado. E eu deixei o seguinte comentário, respeitosamente: a diferença está que você adora o que você vê. O cristão adora o que ele crê. Por quê? Porque nós cremos aquilo, nós adoramos aquilo do que nós cremos. E nós cremos porque nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, nos convence não através dos nossos olhos, mas através dos nossos ouvidos e no nosso coração. É isso que a palavra está dizendo. Se com a tua boca confessares ao Senhor teu Deus, né, que em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, né? Em versículo 8 diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, não está nos olhos, né? Esta é a palavra da fé que pregamos. Ela não está nos olhos, não é a fé, né? Segundo a tradição judaica cristã, não é pelo que nós vemos, é pelo que nós cremos, né? É pelo que nós acreditamos. Por isso que nós não adoramos a imagem de escultura. Inclusive, como um princípio, né, da palavra de Deus, deixa bem claro, né, como ele fala lá no livro do Êxodo, nos 10 mandamentos, não fareis para ti imagem de escultura, é justamente por isso. Porque quando eu preciso ver para crer, isso já não é fé. Você entende isso? Porque a fé é o firme fundamento das coisas, do que se não vem, isso é fé. Eu sei que eu creio, eu não vejo, mas eu sei que está lá. Eu sei que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Eu não estava lá, mas eu sei, porque essa palavra, ela é viva. Quando
eu abro a minha Bíblia, quando eu abro a Escritura Sagrada, ela tem o poder de me convencer. Ela tem o poder de produzir frutos na minha alma, no meu espírito, que vão diariamente, diuturnamente, como fala, contrapor aquilo do que eu vejo, aquilo que a minha tendência tem, né, a fazer. Porque o homem, principalmente os homens, eles como que o homem costuma cair? Pelo que ele vê. Né? Ele costuma dar alguns deslizes pelo que ele vê. O homem, quando ele cai porque ele vê, os seus olhos veem e ele deseja no teu coração. Né? Por isso que Jesus fala, na lei está escrito que se você for pego em adultério, você seria apedrejado, você seria condenado. Mas Jesus fala, eu porém vos digo, se com os teus olhos olharem para uma mulher e no teu coração você a cobiçar, você já cometeu adultério com ela. Você entende isso? Porque os olhos, eles têm esse poder de levar a informação diretamente para o coração. Ele não tem o filtro dos ouvidos. A palavra que Moisés usa, né, quando ele vai falar sobre os 10 mandamentos, ele fala assim, ó, Shema Israel. Shema Israel quer dizer ouvir Israel. Só que Shema, a palavra Shema se tem dois significados, ouvir e obedecer. Porque na língua de Deus, quando ele fala, ele espera que o homem obedeça. Por isso que ouvir na palavra de Deus é fé. Por isso que ver e querer nortear a minha vida, a minha fé que eu vejo, não vai trazer efeito para mim. Você entende isso? Porque os olhos, né? O mundo fala que os olhos são as janelas da alma. Né? Mas o que a palavra de Deus diz? Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Mas se você tem os olhos de Deus, aí todo o teu corpo terá luz, será uma bênção. Por isso que eu tenho que estar constantemente com os meus ouvidos apurados com o que diz a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus, o que Jesus nos ensinou, o Espírito Santo que habita em nós, nos faria lembrar de tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido. Versículo de número 11. Porque diz a Escritura, todo aquele que crer não será confundido pelo aquilo que ele vê. Né? Não será confundido. O que é ser confundido quer dizer aqui? É isso. Porque os nossos olhos, eles têm o poder de nos pregar algumas peças. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele sabe exatamente isso. Ele sabe onde a nossa carne treme. Ele sabe onde a nossa carne tem uma afinidade com certos deleites da vida. Então ele sabiamente faz isso, ele coloca essas coisas diante dos nossos olhos. Você entende isso? Por conta não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Ele não é rico, não é Deus só dos brancos, ele é Deus dos negros, dos amarelos, dos vermelhos, dos azuis, dos roxos, dos transparentes. Ele é o Deus de todos. Deus não faz acepção de pessoas, são as pessoas que deixam Deus de lado. São as pessoas que preferem ouvir, preferem crer naquilo que elas veem, né? Naquilo que saciam os prazeres dela. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, com formosos pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, nós temos que pregar isso, nós temos que combater essa narrativa, essas subdivisões que algumas pessoas fazem, né, entre negros e brancos e amarelos, querem dividir pelas etnias, querem dividir pela cor da pele, cor dos olhos, querem dividir homens e mulheres, esposas e maridos, querem colocar o dedo, né, nas coisas que são, para Deus, são santas e intocáveis. Eles querem justamente isso, dividir para poder conquistar. Querem dividir entre você, né, uma escolha política, outra escolha política.
né, baseada no que eles acreditam, do que eles veem na palavra de Deus. Porque eles olham para si mesmos, eles não se reconhecem. Então, para não querer, não ter a humildade de se reconhecer, de se recuperar, de se enquadrar, então ele quer forçar você a acreditar que aquilo é o certo, né? Eles falam que nós não aceitamos eles, mas são eles que não se aceitam como eles são. Só que eles não querem mudar, eles não querem reconhecer, porque reconhecer o Senhor Jesus dá trabalho, principalmente quando nós estamos totalmente envolvidos com as nossas concupiscências. Então eles preferem baixar o nível do Evangelho para que eles possam se enquadrar, quando eles deveriam se colocar de pé para ouvir a palavra de Deus e entrar, né, no segmento. Eles querem abaixar o nível, né? Eles querem abaixar o muro, né? Deixar o muro baixo, né? Só que a palavra de Deus não compactua, né, com libertinagem, não compactua. A palavra de Deus, ela não é temporal, ela não é moderna nem antiga. A palavra de Deus, ela é imortal, ela é eterna, ela é viva em si mesma. Então não adianta você querer adequar a palavra de Deus para amaciar os teus amigos, os teus familiares. A palavra de Deus é isso aqui. A palavra de Deus é ouvir e obedecer o que Deus manda. Não importa se você não concorda, não importa se teu filho, a tua filha vai concordar, teu marido, tua esposa, tua mãe, teu pai. Ah, mas eu fui criado assim desde pequeno. Não quer dizer que esse é o caminho que Deus quer para a tua vida. Talvez você seja um instrumento que vai quebrar isso, que vai quebrar essa constância do erro. Não é porque as coisas costumam ser assim que você tem que se adequar a elas. Não, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-os, diz a palavra de Deus. Primeiro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Mas para a gente encerrar esse vídeo, capítulo de número 10, versículo de número 17 agora. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não adianta. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, né? Nós temos que pregar o Evangelho, porque as pessoas só vão crer se elas ouvirem. E elas só vão ouvir se alguém pregar para elas. E você só vai poder pregar se você for enviado por Deus. Mas como você vai ser enviado se você compactua com certas atitudes daquele que você quer que se converta? Como você vai ser a diferença? Como você vai ser o sal se você se mistura no barro? Se você se suja com as coisas do mundo? Se você deixa algo, né, passar por debaixo dos panos? Você tem que posicionar a tua fé. Você tem que se posicionar perante Deus, né, para que Deus possa te enviar. E quando Deus te enviar, você vai colher o resultado. Você vai tomar pedradas, vai ser injuriado muitas vezes. Mas vai ter certeza de que você vai estar fazendo algo para Deus. E isso vai fazer com que todo o seu esforço, todos os levantes valham a pena. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Viva o Senhor Jesus.